E sempre muito bom ter você também assistindo de onde você estiver. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico dessa manhã. Está na carta aos Hebreus, capítulo 11. E você pode acompanhar ou na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou nas projeções que estão para você ler também. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler 4 versículos, de 1 a 3, primeiramente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Estava pesquisando algumas frases sobre Natal e presentes de Natal. Uma das frases que me chama a atenção, mais ou menos assim: seja qual for o presente que eu ganhar nesse Natal, nada é mais valioso que... reticências. Para que a pessoa pudesse completar, para que a pessoa pudesse pensar. E você pode imaginar uma série de respostas. Nada é mais valioso que... uma das respostas: o amor de vocês. Nada é mais valioso que saúde. Nada é mais valioso que uma família unida. Nada é mais valioso que ter você ao meu lado. E uma série de respostas que você pode imaginar. E também algumas situações, como pessoas ficando muito chateadas, mas muito chateadas, por não, referindo-se ao ano passado, né, não terem recebido um presente no Natal. Muito chateadas. Todos receberam, eu não recebi. E também pessoas que ficaram muito chateadas por terem recebido algum presente e do seu cônjuge, e dizendo assim: mas nós não podíamos gastar tudo isso, e você foi comprar esse presente. Então, queridos, há diversas reações quando nós vamos pesquisando ou vendo alguma coisa com respeito ao Natal ou presente de Natal. Essa série que nós estamos iniciando hoje, nos domingos, tem o propósito de nos ajudar na compreensão de conceitos que muitas vezes adquirem ou adquiriram variações equivocadas, compreensões equivocadas. E quando nós contemplamos, quando nós sabemos sobre a vinda, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, nós chegamos à conclusão que temos um presente da parte de Deus singular, incomparavelmente mais valioso, sem querer ter piegas, sem aquele pietismo falso. Esta é uma realidade que nós podemos constatar. Nós vemos que há equívocos sobre o significado da fé e as suas aplicações. Por exemplo, para muitos, fé é definida apenas como uma operação na nossa vida oposta a obras, no meio cristão. Quando você pergunta sobre o que é fé, grande parte das pessoas entende que fé é apenas algo que opera em oposição a obras, por exemplo. Há também algumas ideias muito rudimentares. Quando nós pedimos da pessoa o que ela entende, a compreensão que ela tem sobre fé. Então, por exemplo, para muitas pessoas, fé é simplesmente dar crédito a algo. Ou
dar crédito a alguém. Para muitos, fé é acreditar, ponto. E ainda apenas considerar algo verdadeiro. Para muitos, isso é ter fé. Ainda, para muitos, crer ou fé são equivalentes, em sua natureza, em sua definição, a uma crendice, simplesmente. O importante é ter fé, como muitos falam e vocês têm ouvido por aí. É importante nós darmos uma atenção um pouco maior sobre o significado de fé da perspectiva bíblica. Por exemplo, vou apenas mencionar. João 6,36 diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, que porém se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanecerá a ira de Deus e não verá a vida. O texto diz: aquele que crê em mim. E esse crer, está nesse texto, implica em entendimento, submissão, entrega, arrependimento, compromisso de vida. Então, olhando para uma expressão, crer, nós passamos a entender que essa expressão fica em muito mais do que acreditar. Por isso que nós cremos que é importante uma definição, uma compreensão um pouco mais apurada nesse assunto. Até mesmo porque vocês conhecem um texto, a carta de Tiago, capítulo 2, quando diz: crês tu que Deus é um só? Até os demônios tremem. O sentido de crer nas Escrituras é derivado de raízes que implicam em estimar, valorizar, se apropriar, considerar, se satisfazer em. E quando isso se aplica à pessoa de Cristo, quando isso se aplica ao Evangelho, crer no Evangelho, crer em Cristo, nós vemos que há aspectos mais abrangentes do que simplesmente crer na existência histórica do Jesus de Nazaré. É mais abrangente do que um consentimento abstrato em fatos históricos. Eu creio que um Jesus veio há um pouco mais de 2000 anos atrás. É mais do que um reconhecimento cognitivo, acadêmico da existência de Jesus. Por isso é que esse texto de Hebreus capítulo 11 é um dos mais esclarecedores e importantes sobre a definição e sobre o entendimento de fé. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E vai dizendo como ela opera, como ela se aplica. Então, o que é que nós podemos aprender sobre a fé bíblica nesse texto? Eu gostaria de considerar com você, então, 3 aspectos que esse texto vai nos ensinando. Em primeiro lugar, podemos ver que esse texto nos ensina que a fé dá sentido à nossa esperança. E quando eu me referir à fé, eu estou falando da fé bíblica, daquilo que nós vamos vendo de acordo com o que esse texto nos ensina. De novo, dando a ênfase aqui no versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. E aqui eu estou frisando essa primeira parte desse verso 1, é a certeza daquilo que esperamos. Você pode se lembrar que todo esse capítulo 11 de Hebreus é bem conhecido. Trata da proeminência, da prevalência de fé num contexto de confronto, principalmente de confronto a uma linha de crença que diz que justiça,
perdão de pecados, salvação, podem ser alcançados por meio de um sistema rigoroso oferecido pela religião. Então esse texto, em primeiro lugar, vem em confronto a essa ideia. A Bíblia diz que fé é tanto o caminho para a vida, quanto também o estilo de vida, da perspectiva do Evangelho. Sem fé não se pode agradar a Deus, de novo. Por isso o texto começa definindo fé com uma dupla sentença. E nesse primeiro momento eu quero enfatizar essa primeira parte da sentença. Usa duas expressões paralelas, harmônicas, e nesse sentido o texto começa com esperança. Podemos dizer então que a fé bíblica, a fé como o Evangelho aborda, transporta ou concretiza as promessas de Deus para o tempo presente. É a certeza daquilo que esperamos. A fé dá a realidade às coisas esperadas. Na verdade, é o que possibilita que tudo que Deus estabeleceu e tudo que está reservado para os seus deveria fazer diferença no nosso viver hoje. Deveria fazer diferença em toda a nossa história. Fé é uma confiança sobrenatural naquele que faz as promessas. E não uma expectativa incerta por algo que pode vir a acontecer no futuro. Algo vago, algo desconhecido. Essa esperança não fala de algo indefinido. Por isso que o texto começa dizendo que fé é confiança naquele que fez a promessa, que gera certezas absolutas hoje para as realidades que vivemos hoje, nos caminhos que nós trilhamos hoje, no chão que nós pisamos, nas relações circunstanciais que experimentamos, quer sejam agradáveis, quer não. Quero mencionar dois outros versículos, mesmo no livro de Hebreus. O primeiro deles está em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Algumas versões dizem assim, e a sua própria essência, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E ainda 3,14 de Hebreus. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nesses dois versículos aparecem a mesma expressão que está em Hebreus 11:1, que ali foi traduzida por certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Aqui no versículo 3 do capítulo 1, essa palavra foi traduzida por essência, ou como está aqui, por ser. É a expressão exata do seu ser. A essência do próprio Deus, mostrando a semelhança em essência entre o Filho e o Pai, tratando de uma realidade oposta ao que é apenas aparência, ao que é apenas figuração. Semelhança em essência, seu ser. E no 3,14, foi traduzida por confiança. A palavra certeza foi traduzida por confiança, se referindo ao conteúdo real, de novo, à essência, à substância, se referindo ao fundamento da nossa fé. Então,
Esse termo, certeza daquilo que esperamos, de Hebreus 11:1, era um termo realizado para retratar a documentação de uma escritura numa aquisição do imóvel, por exemplo. Comprovando a posse de propriedade, dando garantia ao novo proprietário que aquela terra era dele, era a escritura. Então esse é o sentido de Hebreus 11:1. Se nós fôssemos tratar aqui de uma tradução livre, nós diríamos que o versículo 1 de Hebreus 11 diz, é a confiança presente de uma realidade futura, é uma certeza das coisas que esperamos. Então, a fé, longe de ser uma teimosia insana, longe de ser algo vago, ambíguo, incerto, é certeza concreta. Por isso, amados, é tão importante nós compreendermos o princípio estabelecido nas Escrituras que diz: o justo viverá por fé. Para vivermos hoje, para vivermos a nossa história sem variações na confiança no nosso coração, sem delírios, sem alienações. Eu creio, sem perdermos a lucidez emocional, sem endoidecer num mundo caracterizado por malignidades, por enganos, por incertezas, por sobressaltos e por confrontos da sua fé no Evangelho do Senhor Jesus. Por isso que a fé é a certeza sobre a confiabilidade de Cristo, sobre as verdades das promessas das Escrituras, é a certeza das verdadeiras questões que dizem respeito a Deus, à vida, à morte, ao ser humano, e que não abre espaço para falsidades. É certeza, é essência. Olhando para esses dois versículos aqui, fundamento, é muito mais do que uma sensação de tranquilidade. É muito mais do que uma mente sugestionada a acreditar. É muito mais do que uma projeção de um futuro melhor, de uma sensação emocional que tudo vai dar certo. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é uma certeza sobrenatural referente à verdade do Evangelho, à confiabilidade em Cristo. Vamos tentar ampliar um pouquinho mais aqui o assunto, quem sabe tornar um pouquinho mais prático. Quero ajudar a que se torne um pouquinho mais prático. E eu creio que nós podemos discernir melhor a compreensão do que Hebreus 11:1 está falando. A fé é a certeza daquilo que esperamos, pensando em dois aspectos com respeito à ideia do crer, à ideia do acreditar, à ideia da fé. Em primeiro lugar, devemos lembrar que existe algo que é chamado, é considerado como fé natural, fé intrínseca, uma fé ordinária. A fé bíblica não é igual a que falamos no dia a dia, como, nós sentamos ou eu sento numa cadeira porque eu acredito que ela vai me aguentar. Alguns lugares que a gente chega, em alguns locais desse país que nós viajamos por aí nos projetos missionários, alguns lugares que a gente vai tentar se sentar ou até mesmo nos apoiarmos, nós olhamos bem para ver se realmente nós podemos deixar o nosso corpo ali. Mas normalmente não é assim. Nós nos sentamos, isso é um dito, não é?
Nós nos sentamos porque cremos que a cadeira vai nos aguentar. Nós viajamos de avião porque acreditamos que ele vai nos levar para onde nós compramos aquela passagem. É dito, é conhecido, tem uma boa manutenção, é um meio de transporte seguro. Nós entramos e acreditamos que ele vai nos conduzir naquela viagem. Nós compramos produtos acreditando que eles vão ser entregues. Acreditamos. Agora, queridos, crer assim, qualquer um pode fazer. Nisso qualquer um pode acreditar. A capacidade desse tipo de fé é intrínseca à natureza humana. É porque, se não é assim, pode haver daquela pessoa de tudo que é insegura ao extremo e não crê o suficiente para uma sobrevivência nesse mundo. É intrínseca, uma fé orgânica. Mas esse não é o tipo de fé que Hebreus 11 descreve. Veja, essa fé natural, essa fé orgânica, que apoia objetos, não necessariamente existe esse tipo de crença, esse tipo de fé, que estou chamando de fé intrínseca, fé orgânica, natural. Mas o que Hebreus 11 nos mostra, nos apresenta, é uma fé sobrenatural. É dádiva de Deus. É uma fé que procede de Deus. Então, quando nós dizemos que cremos ou confiamos em alguém, estamos dizendo que confiamos em alguém que é absolutamente mais confiável ou plenamente confiável, mais do que jamais poderíamos compreender ou admitir pelos nossos sentidos naturais. Os objetos, as pessoas, nossos sentidos podem falhar. E falham. Mas Deus, não. Há vários textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Números 23, 19, o Deus que não pode mentir. Malaquias 3, 6, o Deus que honra a sua palavra. Tito 1, 2, o Deus que honra aquilo que ele diz porque não pode mentir. Pessoas são falhas, circunstâncias mudam, nossos sentidos são instáveis. Deus não. Portanto, a fé descrita em Hebreus 11, 1, reside em alguém absolutamente confiável, sem sofrer qualquer influência, sem qualquer variação de mudança. Por isso que o título do nosso estudo de hoje é Fé Confiável. Porque fé humanamente confiável não é confiável absolutamente. A fé de que Hebreus 11 apresenta não é confiável por ela mesma, mas por causa da pessoa de Deus. A fé natural confia nos sentidos físicos e no que se vê. Tendemos a acreditar apenas naquilo que nós ou os outros
podem ver, podem ouvir, podem falar. Ah, sim, pode ser confiável essa peça que acabou de ser colocada naquela aeronave que eu vou embarcar. Pode ser confiável o que eles fizeram. As pessoas dizem, eu estou me sentindo confiante nessa decisão que eu vou tomar. Estou confiando naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou ouvindo. Queridos, isso é vago. É vago. A mente humana pode facilmente ser enganada, pode estar equivocada, pode estar iludida ou mal informada. Por sua vez, a fé bíblica é gerada sobrenaturalmente. Por isso é dádiva de Deus, presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É gerada uma certeza sólida, inabalável, não fundamentada na natureza humana. Quem sabe, maioria das vezes, contraditória a ela. Mas, em segundo lugar, o que esse texto de Hebreus 11 vem nos ensinar é que a fé bíblica transcende o visível. Transcende o que é visível. E aqui a segunda parte desse versículo 1, quando diz, e a convicção de fatos que não vemos. E essa é uma expressão que complementa e ao mesmo tempo é paralela à anterior. Certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. É uma expressão que amplia, que estica um pouco mais a verdade que está sendo apresentada. Algumas versões dizem é a prova, outras versões dizem é a convicção. Implica numa manifestação prática, mais aprofundada dessa certeza interior. A convicção é uma certeza demonstrada. Isso é, as pessoas que creem dessa forma, elas estão preparadas e dispostas a viver a sua crença. Elas têm convicção. Elas estão prontas e preparadas a aplicar e praticar a sua fé. Elas têm convicção. Então a vida passa a refletir, a vida do cristão passa a refletir um compromisso com aquilo cuja verdade foi confirmada na sua mente e no seu coração. Por isso ela diz que tem convicção. E ela age conforme o que ela crê. A convicção é uma certeza demonstrada. E a pessoa tem tanta certeza das promessas e das bênçãos estabelecidas por Deus, que elas já se comportam como se tais promessas já estivessem concretizadas. Ela tem tanta certeza na confiabilidade em Cristo, no caráter de Deus, que se compraz em viver no presente, tendo asseguradas todas essas verdades futuras. Ela crê nisso. Como diz o próprio capítulo 11 de Hebreus, alguns versículos mais adiante, que apesar de não termos visto Cristo, nós cremos e o amamos. Enquanto estava sendo entoado o cântico, o véu que separava, não separa mais. Eu ali atrás fui sendo tomado por algumas lágrimas e disse, Senhor, me segura que daqui a pouco eu tenho que ir lá na frente falar, vai ficar feio. Nós cremos e o amamos, apesar de não o termos visto. É aquilo que dizemos, não visível, mas perceptível, mais experiencial. E ainda ansiamos intensamente por estar com Ele. E temos o prazer na vida dedicada a Ele. Tal é a convicção
que Deus confere em nosso coração por aquilo que nós cremos, ou que Deus permite que nós cremos. Hebreus capítulo 11, ainda no versículo 27, por exemplo, está dizendo: pela fé Moisés perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, a fé bíblica, ela transcende o que se vê. Jó, experimentando todas as suas provações e depois a forma como Deus o conduziu e o tratou, ele usou essa expressão: antes eu te ouvia só de ouvir falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Então, na prática, esse tipo de fé deveria ser inabalável ou imperturbável. Pois, independente daquilo que a desafia, independente do custo, ela permanece firme, queridos. Na verdade, todo o capítulo 11 de Hebreus mostra pessoas cuja fé foi severamente provada. E em todos os casos apresentados em Hebreus 11, a fé de cada um deles prevaleceu. Uma das mais tocantes, eu diria mais maravilhosas visões que os evangelhos nos dão a respeito de Jesus como intercessor. Eu penso naquele momento, quando Jesus está compartilhando com seus discípulos que iria para Jerusalém, iria ser preso, entregue, ia ser crucificado. E seus apóstolos estão, entendem, não entendem? E Pedro diz: Senhor, não vá. Poupe-se a si mesmo desse sofrimento. E Jesus está dizendo: olha, você não está falando como alguém inspirado do alto, você está falando a voz do próprio inimigo. Muitos vão me abandonar. E Pedro diz: mas jamais eu vou te abandonar. Jamais. Ainda que todos, eu jamais te abandonarei. E Jesus então diz: Pedro, Satanás o peneirou como trigo. Está clamando pela sua vida, cara. Mas eu intercedi ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Para que a sua fé não se esmoreça. Foi com esse objetivo que Jesus orou, intercedeu por Pedro, e com o mesmo êxito, Ele intercede por nós hoje. E qual o assunto? Para que a nossa fé não se esfrie, não se esmoreça, não se desfaleça. Então, queridos, como poderia esse tipo de verdade não conduzir a nossa vida, transformar a nossa vida? Essa compreensão da fé bíblica deveria mudar o nosso comportamento, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de viver. Constranger-nos a continuar fitando os nossos olhos em Cristo, como diz Hebreus 12, na continuação, na sequência desse bloco de texto. Fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Por isso, a fé é convicção. Não funciona na virtualidade, mas no mundo real, onde nós estamos inseridos, sofrendo todos os efeitos de um sistema programado para minar, para subverter e para fazer desfalecer a nossa fé. As pessoas de fé, no caso, os que estão em Cristo, obedecem, adoram, perseveram, se alegram e trabalham por causa de quem é Deus, crendo
no caráter de Cristo, na confiabilidade da pessoa de Cristo. Há pelo menos 3 elementos que nos ajudam a compreensão sobre a fé bíblica, porque envolvem a fé bíblica. Quais são esses 3 elementos? É aquilo que nós chamamos de entendimento, consentimento e confiança. Versículo 1, nós já temos visto aqui. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Conhecimento, porque fala de entendimento intelectual, compreensão. A fé não é certeza do desconhecido, mas do invisível. Nós temos o conhecimento necessário pelas Escrituras de tudo aquilo que nós precisamos acerca de Deus, da vida, do mundo, de Cristo, da salvação. Então, fé não é crer no desconhecido. Não é certeza de desconhecido, é do invisível. Consentimento, porque esse é um elemento emocional da fé, aquilo que nos faz envolver, que nos alegra, nos faz nos entregarmos. E confiança é o elemento volitivo da fé. É a afirmação segura na confiabilidade de Cristo, que nos leva ao compromisso, ao ato de crer, confiar. Então a fé bíblica envolve mente, emoções e vontade. Por isso ela é completa para nós. Mas seguindo no texto de Hebreus 11, nós podemos ver que esse texto nos ensina que a fé é uma expressão da nossa comunhão ativa com Deus. É uma expressão da nossa comunhão com Deus. Hebreus 11, 6, o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Uma das crises do ser humano é a crise do pertencer, crise da identidade, a crise do conviver, da aproximação. E isso gera um universo de pessoas sem perfil, massificadas, sem convicções, à mercê de modismos, sem senso de destino, sentem-se obsoletas, sentem-se fúteis nesse mundo, um sentimento de que são ou podem ser descartadas profissionalmente e relacionalmente. Para superar essas crises, nós precisamos encarar um aspecto aparentemente paradoxal da espiritualidade. Qual é esse elemento? A Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas aqui o texto fala sobre algo que agrada a Deus. Como entender isso? Então, primeiramente, algumas afirmações. Absolutamente, por aquilo que a Bíblia diz, nada do que o indivíduo faz pode agradar a Deus no sentido de manipulá-lo, de comprá-lo, de satisfazê-lo, de tornar-nos aptos para a salvação, para a vida eterna. Nada. Mas há esse tipo de fé, fé bíblica, que nos coloca na via de algo ser agradável a Deus. Práticas religiosas, linhagem familiar, tradição moral, obras meritórias, são totalmente fúteis, no sentido de ter a vida eterna. No primeiro momento, o texto está nos dizendo que a fé diz ou mostra que cremos, ou o indivíduo crê que ele existe. Isso é muito mais do que acreditar na existência de Deus. O texto não diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia na existência de Deus. Não, há uma diferença na construção do texto aqui. Não é simplesmente uma crença na existência de Deus, num ser superior, num ser supremo, num ser desconhecido. Vamos lembrar, a carta aos Hebreus originalmente foi dirigida aos hebreus,
cristãos, aos hebreus convertidos. Mesmo antes de se tornarem cristãos, eles conheciam a Deus, revelado nas Escrituras como Deus eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus eterno. E aqui o que nós temos é um chamado a crer em Deus nos termos das Escrituras. Não no Deus criado pelo homem. Não no Deus que a mente humana vai construindo ou construiu. Mas é crer em Deus nos termos das Escrituras, como as Escrituras o revelam. E não num ser abstrato, ou criado, ou formado, ou imaginado. Quer seja por imagens ou na mente humana. A invisibilidade de Deus e a sua eternidade são conectadas. Estão indissociáveis, essas duas ideias. Entretanto, uma pessoa tem condição de acessá-lo, ou de se aproximar de Deus, de experimentar a realidade da vida que o Deus invisível, mas perceptível e real, concede. Como? No encontro com Jesus. Pois Ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Cristo passou a haver a base, o fundamento suficiente, factual, histórica, intelectual e conclusiva para a nossa fé. Em Cristo. Passou a haver isso. A nossa aproximação a Deus se torna relacional. E isso, você sabe, tem aspectos de agradabilidade, de amabilidade, de presença, de busca, de convivência. O véu que separava não separa mais. Naquela figura do tabernáculo, do templo, do Antigo Testamento, onde para se entrar no Santo dos Santos havia todo um procedimento e exigências. Com a morte do Senhor Jesus, esse véu se rasgou, significando temos livre acesso. Não apenas isso. Não apenas temos livre acesso ao Pai, mas é o próprio Deus que nos convida a o acessarmos. Por exemplo, Hebreus 4,16, se aproximem do trono de graça. Jesus, pouco antes da sua prisão, da sua crucificação, ele foi partilhar dos últimos momentos com seus discípulos em torno de uma mesa, uma ceia, uma refeição. O texto de Lucas capítulo 22, se referindo a esse momento, diz: e ele desejando muito estar com eles. Senhor Jesus, desejando muito estar com eles. Relacional. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus está dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Logo, queridos, nós vemos que fala de conhecimento, de aproximação, de amor, de adoração consciente, de relacionamento. E essa aproximação é uma derivação de uma relação posicional em Cristo, concedendo-nos nova identidade, dando-nos o sentido de pertencimento, isto é, fomos feitos filhos de Deus. Então a fé é uma expressão da nossa comunhão com Deus. Porque nós sabemos que pela obra do Senhor Jesus, Ele tornou possível essa aproximação, busca e relacionamento com Deus. Quero deixar dois aspectos aqui
nas nossas considerações finais, para a nossa conclusão, não basta apenas conhecer sobre Deus, esses versículos em Hebreus 11 estão nos mostrando isso. Não basta apenas ter compreensão sobre quem é Deus. A fé bíblica fala de certeza, fala de convicção, fala de relacionamento sendo cultivado, desenvolvido. E diante disso, nós somos desafiados, pelo menos, a considerar duas decisões. Primeira delas, o desejo intenso de continuar a buscar a Deus. Praticamente. De novo, só para lembrar o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que busca a Deus é considerado vitorioso. Creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Aquele que busca a Deus é considerado vitorioso. E Deus, o galardoador, o abençoador, o recompensador daqueles que o buscam. Por quê? O consentimento em nosso coração acerca da pessoa de Deus, ele vai além da contemplação, vai além da observação passiva de quem é Deus. O coração que consente reage positivamente. O coração que consente responde favoravelmente e reafirma o desejo e a decisão de conviver. Não é assim num relacionamento onde há amor, relacionamento conjugal, por exemplo? O relacionamento que consente, assente à aproximação, busca, se agrada. Então não basta apenas, queridos, nós postularmos, declararmos, ou até mesmo apenas cantar sobre o Deus Supremo. Buscar a Deus é muitas vezes utilizado nas Escrituras como uma prática da fé verdadeira. Vejam, a prática de buscar a Deus, nesses termos, como as Escrituras estabelecem, é a antítese da justiça por meio de obras, por méritos. Pois nesses termos o buscamos esperando o seu favor, esperando misericórdia, esperamos encontrar graça. Por isso que o texto diz que ele então galardoa, recompensa. Ele dá a graça, ele concede a misericórdia. E esse é o maior presente. Porque nós somos resgatados de nós mesmos, dos nossos enganos, das más formações que nós abrigamos na nossa mente sobre quem é Deus e no nosso relacionamento com Ele. E, em segundo lugar, podemos desenvolver esta compreensão, essa consciência, essa atitude de termos alegria na lealdade a Deus. Vejam esse versículo 2 de Hebreus 11. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Se alegraram na lealdade a Deus. Se alegram na lealdade a Deus. Na verdade, fé e descrença são atitudes de coração. E ambas têm um impacto fundamental sobre a mente do indivíduo, sobre o comportamento, sobre os rumos da vida, sobre a história da pessoa, enfim. A fé obedece, a fé adora.
todo o capítulo 11, em todo o capítulo 11, nós vemos pessoas seguindo fiéis ao Senhor. Só para mencionar, nós vemos pessoas adorando ao Senhor. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu sacrifício superior, e Deus aceitando a sua adoração. Vemos pessoas caminhando com Deus. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, porque andava com Deus. Vemos pessoas trabalhando para Deus. Versículo 7, pela fé Noé, temente a Deus, construiu a arca em obediência. Versículos de 8 a 10, pessoas obedecendo a Deus. Pela fé, Abraão, versículo 8, obedeceu quando foi chamado. Versículo 11, pessoas frutificando para o Senhor. Pela fé, a própria Sara, que era estéril, de idade avançada, recebeu poder e concebeu um filho. E por aí vai. Pessoas sendo capacitadas a superar medos, inimigos, circunstâncias desfavoráveis, perseverarem até a morte. Pela fé, pessoas estão sendo dedicadas ao Senhor e dedicando os bens mais preciosos, versículos 17 e 19. Pela fé, pessoas estão confiando o seu futuro ao Senhor. Então, o chamado do Evangelho é a confiança pessoal na pessoa do Senhor Jesus, e isso envolve medida de amor, de lealdade, de submissão, de entrega, de adoração. E a fé verdadeira, queridos, nos resgata de nós mesmos, nos resgata da justiça própria, e mostra um presente de Deus, uma dádiva de Deus para um ser como nós, um ser alienado e separado dele. E ele nos presenteia com a fé. Que Deus possa realmente nos conduzir dessa forma. Gostaria de orar com você nessa hora, enquanto o pessoal da banda pode se aproximar para mais um cântico de adoração, por favor. Vamos orar. Querido Pai, sempre que somos confrontados com a Tua palavra sobre verdades preciosas, sobre a suficiência da Tua obra, da Tua pessoa, somos constrangidos, ó Pai, a olhar para o Senhor, ainda que de forma imperfeita, mas a olhar para Ti com o coração palpitando, querendo dizer como Te amamos, ó Pai. Queremos Te adorar, Te engrandecer. E Pai, queremos ainda Te pedir nesta manhã, que Tu possas contemplar cada um presente aqui, cada um que está nos assistindo. Tu sabes, ó Pai, as realidades que essas pessoas estão atravessando hoje, experimentando agora. E com esta dádiva que vem do Senhor, nos lançamos nos Teus braços, para que, em confiança na Tua pessoa, no Teu caráter, nas Tuas promessas, na Tua obra, possamos prevalecer, ó Pai, nesses momentos, para a honra e glória do Teu santo nome. E assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.